fora do arraial, levando o seu vitupério. O que quer dizer isso, irmãos? Lembra do contexto de Hebreus. Lembra da crise dos anos 60. Lembra o que esses irmãos estão de novo sendo seduzidos, né? Querendo voltar atrás, querendo voltar ao passado. O Senhor diz assim, a palavra diz assim, saiam fora disso. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Isto é, fora desse sistema de coisas. Porque ele não está mais nesse sistema de coisas. Onde vamos encontrá-lo? Fora do arraial. E arraial aqui é uma outra expressão para a cidade de Jerusalém e para esse sistema de coisas. Você quer encontrá-lo? Você quer estar com ele? Você não vai encontrá-lo em sistema algum. Porque o Senhor não pode ser preso em sistema nenhum, irmãos. Os sistemas religiosos, eles pretendem ter o Senhor. Eles pretendem confiná-lo. Mas o Senhor não se permite prender por ninguém. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. E isso é extraordinário, porque então não está mais em Jerusalém. Onde ele está? Em qualquer lugar. Onde agora é o local, então? Irmãos, é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse ele. Aí estou eu no meio deles. E de que forma devem adorar? Devem adorar assim, em espírito e verdade. Irmãos, nós não temos noção de quão revolucionário isso foi. Quão revolucionárias são essas palavras. Aliás, inimagináveis. Em espírito e verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Irmãos, que simplicidade. É tão simples. Sendo tão simples, quem pode pretender controlar ou domesticar as coisas do Espírito? Porque é o que nós temos visto acontecendo em toda a história. Toda essa caminhada da igreja, irmãos. O que os homens têm tentado fazer é domesticar o Espírito de Deus. É controlar as coisas do Espírito. Irmãos, as formas de fazer isto e aquilo. O modo de reunir, o modo de cantar, o modo de falar. Sempre o homem tentando governar as coisas. Em João capítulo 3, o Senhor disse lá para Nicodemos, lembra? Que o vento, e ali o vento é a figura do Espírito Santo, o vento assopra onde quer. E esse é um dos textos que nós temos para comprovar a divindade, a pessoa do Espírito Santo. O vento assopra onde quer, porque ele tem vontade própria. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Esse é o Espírito de Deus. Mas parece que alguns entre nós, eles não ouviram, não conhecem isso, não sabem disso, então eles tentam, pretendem guiar o Espírito do Senhor e pretendem ser seus conselheiros. Isaías capítulo 40, verso 13, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E também temos um outro texto, que é Romanos 11, 34, uma citação desse Isaías 40, verso 13. Paulo escreve assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Mas ocorre que alguns eles esquecem, eles contrariam essas verdades, porque eles pretendem sim controlar o Espírito, eles pretendem dar conselhos ao Espírito, eles pretendem guiar ao Espírito.
Houve até na história da igreja quem já falou, olha, você deve proceder assim e assim, e já preparar os lugares para os arrependidos sentarem. É só você criar um clima, criar um ambiente, né? E tocar uma música muito tocante, né, no final. E os arrependidos, os pecadores virão e sentarão nesses lugares. Mas tem que proceder assim. Como se alguém pudesse guiar o Espírito, né? Controlar o Espírito. É muito interessante estudar a história do movimento das reuniões das igrejas ao longo dos séculos. Esse é um campo que carece de estudo ainda, né? Se alguém quiser se aventurar. Você sabe que no início, irmãos, qualquer lugar servia. Os 2 ou 3 reunidos ao meu nome. Eles estavam em qualquer lugar. Qualquer lugar servia. Um cenáculo, uma sala grande, uma casa, um campo aberto, cavernas, catacumbas. Não interessava o local. Qualquer lugar. Mas acontece que aos poucos, as pessoas querem mais conforto. Não querem mais sentar em cima de uma pedra. Querem sentar num banco confortável. Mas aquele banco, ao longo dos anos, vai ficando assim, você não consegue mais ficar tranquilo naquele banco. Então você precisa de um lugar almofadado, né? E parece que o almofadado já não satisfaz mais. Então tem que ser uma poltrona assim, que você se sinta como se estivesse na frente de uma tela. E aí, claro, vai havendo essa migração para locais mais amplos e confortáveis. Aliás, lugares inspiradores. Porque aí a ideia foi assim, não, nós temos que preparar esse ambiente para que a pessoa, ao entrar aqui, ela se sinta no céu, numa atmosfera celestial. Então, quando você olha para cima, você não vai ver apenas um teto com uma cor só, não. Você precisa olhar para cima e ver as nuvens se movendo. E os anjos descendo. Mas isso é muito espiritual. Como resolver isso? Muito simples. Contrata um bom pintor. E ele vai desenhar os anjos, os arcanjos, descendo nas nuvens. Pode até desenhar o Senhor descendo. Então, quando você entra, você olha para cima. E você se sente numa atmosfera celestial. E isso, eu estou falando para os irmãos, como surgiram as grandes catedrais. Que estão aí por todos os lados. Um ambiente adequado, né? Pois bem, para combater estas últimas, especialmente combater esse ambiente religioso, esse local religioso das catedrais, por exemplo, você vai encontrar alguns mais alternativos, que acham que os irmãos, lá no começo, no livro de Atos, os irmãos reuniam em círculos, sentados no chão, sem esse quadro assim, de todos os outros sentados, uns atrás dos outros, olhando na nuca uns dos outros. E sabe, irmãos, tem havido muita discussão sobre isso, desentendimentos e até divisões entre os irmãos. Os irmãos não querem aquelas catedrais. Mas então eles discutem e se dividem, se desentendem, porque qual deve ser a posição ideal, então, para que nós tenhamos um ambiente celestial? Irmãos, quão lamentável é isso. Eles discutem se deve ser numa casa, se deve ser num salão maior, se com cadeiras plásticas, se bancos de madeira maciça ou confortáveis poltronas. Aliás, há quem acha mesmo que esse quadro que nós temos, né, com um púlpito à frente, né, ou na lateral, em alguns lugares, né, e as pessoas sentadas, umas enfileiradas, né, sentadas umas atrás das outras, que isso seja uma herança grega pagã, esse tipo de ambiente, esse tipo de auditório. E aí, irmãos, há muita discussão. A discussão se deve ser uma igreja na casa, ou uma igreja no auditório, ou a igreja na praça, ou a igreja na rua. E parece até que quanto maior o local,
mais desvio evidencia no pensamento de alguns. Ah, irmãos, quanta infantilidade, quanta meninice. Essas discussões, elas encontram eco entre nós, porque ainda somos dominados pelo cristianismo que se tornou num grande sistema legalista. Ah, vocês precisam fazer as suas reuniões aqui ou ali. Ah, vocês precisam fazer desta maneira ou não serão igreja. Como eu já ouvi irmãos falando. Ah, se não fizer desse jeito, não é igreja. Eu preciso dizer algo aqui que talvez incomode alguém. Mas o movimento das igrejas nas casas, de um modo geral, irmãos, é uma reação. E não uma revolução. E tampouco uma direção do Espírito. É sim uma reação a todo o sistema de mega igrejas e seus programas megalomaníacos. É uma reação, irmãos, mas não uma direção do Espírito.